Bom dia, irmãos! Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. É sempre um privilégio poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado tanto no meu coração, me ensinado e compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito por meio de nós, né? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tainá. Vocês já devem ter visto ou se deparado com aquela imagem de dois corações, quando um coração dentro dele está o eu e fora uma cruz que é representada por Cristo, e no outro coração está Cristo e o eu está de fora. O que essas imagens querem dizer, basicamente, é que ou você coloca Deus dentro do seu coração para ele reinar e deixa todas as suas vontades, o seu eu, de fora, ou você coloca o seu eu dentro, deixando Cristo de lado. Então, nós vamos meditar sobre isso, por mais que essas imagens já sejam normalmente bem conhecidas, talvez clichês, mas nós vamos meditar sobre isso. Será que nós temos colocado, de fato, o nosso eu de fora do nosso coração? Quero que hoje os irmãos meditem comigo sobre deixa Deus ser Deus da sua vida. Quero repetir essa frase. Você tem deixado Deus ser Deus na sua vida? Bom, assim, eu quero lidar com os irmãos a respeito de 3 situações com relação a Deus que o trecho de Romanos, do capítulo 1, a sequência, Paulo vai nos ensinar e tem falado isso para Roma. Então, nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 18 ao 27. Vamos conversar sobre essas 3 situações com relação a Deus. Eu vou ler o texto todo, mas no decorrer da nossa conversa, vou mencionar apenas alguns versículos, alguns trechos. Eu vou ler então. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O 24. Por isso Deus entregou tais homens a imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Amém? É um texto um pouco grande e a gente só vai citar algumas informações, mas que condiz e compõe toda essa perícope, toda essa parte. No início do versículo 18, Deus, então, na sua primeira situação que nós vamos ter aqui com Deus, diz um Deus que se revela. O versículo 18, então, ele inicia falando a ira de Deus se revela. O evangelho, ele não é só necessário para nos fazermos felizes, mas também por causa da ira de Deus. Todos os seres humanos se encontram debaixo da ira de Deus. A ira que, segundo Paulo, e acabamos de ver, é uma ira que se revela. Porque talvez você mencione para mim, mas aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, aquelas pessoas que ainda não tiveram a revelação de Deus. Paulo ele vai mencionar no versículo sobre essas pessoas também. Essa ira que se revela, ela se revela contra toda a impiedade. Na Bíblia que li é sobre toda a perversão dos homens, as injustiças.
Essa ira de Deus se revela diante disso, de impiedades, de injustiças, de toda perversidade. E ela é revelada a todos, todos. Aqueles que são cristãos, são crentes segundo Deus, aqueles que não são, todos estão debaixo dessa ira de Deus. E para aqueles que não conhecem, como já mencionei, que Paulo ele vai mencionar que Deus ele revela a esse povo. De que forma? Através da própria criação de Deus. Antes de ir para o seminário fazer teologia, eu sou formada em matemática. E na minha faculdade eu tinha alguns amigos e um em específico ele se dizia inicialmente ser ateu. E nas nossas conversas diversas sobre a criação do mundo, sobre céu e inferno e sobre tudo aquilo que Deus fez, eu me recordo que um dia ele analisou, através da matemática, sobre um Deus perfeito. Então ele mencionou que se a matemática, que é tão exata, tão perfeita, ela veio da natureza, usada a natureza para fazer todos os cálculos, então a natureza ela só pode existir e ter sido criada por um ser perfeito, um ser grandioso. Então podemos observar que nessa conversa, até mesmo aqueles que dizem ser ateus, reconhecem que há uma grandeza ou alguém ou algo que criou de uma forma muito perfeita todo o universo. Deus, ele se revela a todos os seres humanos mediante a sua própria criação, que é perfeita. Foi criada perfeita, né? E assim, então nós vamos para a nossa segunda situação, que é um Deus que nós rejeitamos, porque mesmo reconhecendo quem esse Deus é, muitos o rejeitaram. O próprio versículo 21 vai dizer que mesmo tendo conhecimento de Deus, eles não glorificam a Deus, rejeitando a esse Criador. Essa é a segunda situação. Um Deus que se revelou, mas que agora é um Deus rejeitado. É um Deus que não é glorificado. Os versículos específicos que vai mencionar são os ímpares a seguir. O 21, que nós já acabamos de falar, o 23 e o 25. Muitas vezes nós pegamos a obra de Deus e nós queremos mérito por aquilo. Durante toda a história da própria palavra de Deus, do Antigo Testamento, nós vemos que os homens, eles sempre buscam a glória para si, os feitos do Senhor. Deus, ele fez coisas assim, muito mirabolantes, sobrenaturais. E nós reconhecemos que os homens, eles sempre querendo tirar vantagem disso. Nós preferimos ter a nossa própria independência, nos esquecendo que somos dependentes de um Deus perfeito. Preferimos a ilusão de comandar, mesmo que a própria criação nos diz que nós não comandamos nada, que existe um Deus criador, grandioso, que comanda tudo e todos. Quando nós não reconhecemos que Deus é Deus, nós não só paramos para adorá-lo. Na verdade, a gente muda o nosso foco da adoração. Nós somos criados para adorar. E quando nós somos criados para adorar e não adoramos ao nosso Deus, nós colocamos a nossa adoração em coisas, em pessoas. Porque essas coisas e pessoas parecem nos dar uma paz, uma esperança, e nós focamos nisso. Aos nossos próprios prazeres. O versículo 23 vai dizer que os homens, eles trocaram a adoração do Criador para a criatura. Então, nós o rejeitamos dessa forma, nós começamos a adorar as criaturas ao invés do Criador. Nós somos criados por esse Criador para adorá-lo com um único propósito. Então, quando nós não o adoramos, nós colocamos o nosso coração em coisas finitas. E tudo que Deus fez é bom, a sua criação. E o problema não está em gostar da criação ou... a questão está mesmo no desejo excessivo, esse afeto excessivo pelas coisas. O texto está nos dizendo, Paulo está nos mostrando que o coração do homem ama converter as coisas em deuses. Aí talvez você menciona, mas eu não tenho feito isso, eu tenho adorado e servido ao meu Deus. Essas coisas que cabem a nós é quando nós servimos talvez... adoramos a obra de Deus especificamente e nos esquecemos do próprio Deus.
ou quando nós trabalhamos, nos esforçamos pelo nosso trabalho, fazemos de tudo dia e noite pelo próprio sustento e colocamos a nossa confiança no trabalho e nos esquecemos de Deus. Quando nós cuidamos excessivamente dos nossos filhos e nos esquecemos de que nós devemos dedicar o nosso tempo em amor e adoração ao nosso Deus. Não tem nada errado em nós trabalharmos, nada de errado de nós cuidarmos dos nossos filhos, pais, namorados às vezes, ou amigos, que nós invertemos esse excesso de afeto, quando na verdade esse afeto só tem que ser do nosso próprio Deus. Precisamos avaliar o nosso coração, entender se existe realmente algo dentro do nosso coração que nós temos dedicado tanto afeto a essas coisas, se esquecendo de Deus. E em resposta a isso, nós vemos a nossa terceira situação em relação a Deus, que é Deus, ele se revela justo, um Deus justo. Nós acabamos de ver os ímpares, e esse Deus justo, ele se revela nos pares, que está no 24 e 26. Ele revela a sua justiça. De que forma? A ira de Deus, como nós já falamos, vem sobre a impiedade e a injustiça. Então, o problema dessa justiça e o pior disso é quando Deus, ele concede aquilo que nós desejamos. O início do 24 vai falar: por isso Deus entregou tais homens a imundícias pela sua concupiscência do seu próprio coração, desonrando o seu próprio corpo. Ou 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Aquilo que arde no nosso coração, os nossos próprios desejos, às vezes pecaminosos, ou aqueles desejos excessivos que a gente tenta se saciar em coisas que são finitas. Deus, ele entrega a sua ação de justiça, é tido por ele entregar, conceder tudo aquilo que a gente quer. O nosso coração foi formado, criado para estar centrado em Deus. E quando o nosso coração não está centrado em Deus, está centrado nas coisas que são finitas, nós vamos buscando satisfação, nós vamos buscando tudo aquilo para nos preencher, e a gente não vai encontrar. Porque as coisas, como elas foram criadas, elas são finitas, elas se acabam, elas não são completas por si só. Por isso que o nosso coração, ele tem aquele espaço para ser preenchido por completo, de alguém que é completo, de alguém que é perfeito, de alguém que é capaz de nos satisfazer. E esse alguém é Deus, é Cristo, por meio do Evangelho, da sua cruz, que nos garante nos satisfazermos, nos deliciarmos nele. Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, que ele possui, ele é a própria água viva, essa água que nós, quando bebermos, jamais teremos sede. Será que nós temos colocado o nosso coração voltado para esse Deus que nos satisfaz por completo? Será que nós temos colocado a nossa preocupação financeira, preocupação do dia a dia, porque a sociedade está cada vez mais assim, cruel? Será que nós temos colocado os nossos dias, os nossos sonhos, aqueles que tiveram um casamento talvez remarcado por causa da situação da pandemia? Será que a gente tem entregado o nosso coração sabendo que Deus está no controle de todas as coisas? Será que os seus planos esse ano mudou e como que tem sido seu coração? Será que você tem confiado que Deus está no controle de todas as coisas? Você tem se sentido satisfeito em Deus? O pior é quando realmente Deus nos entrega a sua justiça, nos entrega aos nossos próprios desejos, que são desejos completamente aversos, completamente diferentes daquilo que Deus tem como propósito da nossa vida. O problema do nosso coração não está em querer desejar aquilo que é mal, mas desejar aquilo em excesso e não desejar a adoração no próprio Deus. Nós encontramos essa solução através do Evangelho, através de Cristo. Cristo é a resposta. Cristo é aquele que é capaz de nos satisfazer por completo. É Ele que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa honra. Nele nós temos bênçãos, nele nós temos amor, nele nós temos temor, nele temos aceitação, porque Ele já nos aceitou na cruz,
quando ele morreu e ressuscitou em nosso lugar. Então, como que nós devemos fazer? O versículo 21 já nos respondeu isso. Quando nós reconhecemos que Deus, ele é Deus, nós dependemos dele, nós o glorificamos porque nós dependemos dele. Vivemos nessa dependência com o coração grato ao Senhor. E se você, meu irmão, já tem feito isso, já tem colocado o seu coração diante de Deus, já reconhece que Ele é Deus da sua vida, já tem um coração grato, dependente, confiante no Senhor, de que forma que então você pode saber se você está no caminho certo? Você tem parado para poder almejar a eternidade, onde nós glorificaremos todos juntos ao Senhor, eternamente louvando a Ele? Se o seu coração ainda não pensa naquilo que é eterno, talvez há alguma coisa dentro do seu coração que ainda precisa ser avaliado, precisa ser quebrantado. Volte para Cristo no sentido de Ele moldar o teu coração. Sonda, Senhor, o meu coração. Se existe alguma coisa que não tem me permitido te adorar por completo, me ajude a te adorar e a te servir pelo que o Senhor é. Então avalie teu coração, meu irmão, nesse dia. Verifique realmente se você tem almejado aquilo que é eterno. Reconheça que Deus, Ele é Deus sobre a sua vida. Deixa Ele ser Deus e Senhor da sua vida. Não o rejeite, mas o glorifique. Porque a ira do Senhor, ela vem sobre nós. Mas que possamos estar com o nosso coração voltado para essa adoração eterna no Senhor. Não só aqui na terra, mas naquele dia em que Ele voltar, que estaremos todos juntos, adorando e louvando o seu nome eternamente. Amém? Glorifique ao Senhor pelo que Ele é. Deixa Ele ser Deus da sua vida e Senhor do seu coração. Amém? Tenha um bom dia e um ótimo final de semana. Até a próxima.